Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Com alegria que nós retornamos aqui ao MEMI para a gente tratar de um tema que eu acredito que é um tema que todos nós estamos correndo atrás. A busca da felicidade é algo que é como um grande motor que gera todas as nossas ações e as buscas de todos, na humanidade nos dias de hoje. Em 2017, o jornal londrino The Guardian publicou um artigo do grupo The Voicers que nos chamou muita atenção. Esse artigo chamava a atenção para os 3 maiores desafios da humanidade para o século XXI. O primeiro desafio é algo assim muito preocupante, porque eles elencaram que na década passada, 62 dos maiores bilionários da nossa humanidade terrena detinham a metade do capital de toda a população mundial. E mais grave ainda, eles fizeram análise, até 2018, esse número de 62 tinha sido reduzido para 8 dos maiores bilionários. Então, a desigualdade social é um grande desafio para a nossa humanidade no século XXI, porque, segundo o The Guardian, eles fizeram isso baseado num relatório numa instituição chamada Oxfam. Essa instituição, ela é de Oxford, na Inglaterra, e ela faz análise da pobreza e da miserabilidade em todo o mundo. E nesse relatório eles trouxeram essa visão muito crítica em questão da desigualdade social. O segundo maior desafio da humanidade, segundo essa reportagem, é o colapso dos recursos naturais. Nós temos 2 instituições, uma chamada Global Footprint Network, junto com a WWF, desde 1970. Eles fazem uma pesquisa sobre a sobrecarga do ser humano em relação aos recursos naturais do nosso planeta Terra. E é algo assim também altamente preocupante, porque em 1970 eles fizeram a pesquisa e chegaram à conclusão que no dia 9 de dezembro de 1970, o nosso planeta Terra, em 1970, já tinha exaurido todos os recursos sustentáveis para a nossa vida humana aqui na Terra. Isso em 1970. Isso foi diminuindo no passar dos anos e das décadas. O ano passado, em 2022, essa data de sobrecarga caiu no dia 29 de julho do ano passado. Ou seja, no dia 30 de julho do ano passado, nós já tínhamos consumido todos os recursos naturais que o nosso planeta é capaz de nos oferecer. Isso equivale aproximadamente a 1,75 planeta Terra. E o mais grave, o Banco Mundial, em cima dessa pesquisa, constatou que se nós não mudarmos a nossa forma de consumo dos nossos recursos sustentáveis, no ano de 2050, nós precisaríamos de 3 planetas Terras para poder sustentar a nossa humanidade terrena. E o terceiro maior desafio é onde encaixa o nosso tema de hoje. É a questão de um novo paradigma para o bem-estar e da felicidade humana para o século XXI. E isso é muito interessante porque no ano de 2012, as Organizações das Nações Unidas, a ONU, eles fizeram uma grande conferência mundial para tentar chamar a atenção dos líderes mundiais sobre esse novo paradigma. E eles trouxeram um caso fático e verdadeiro da nossa humanidade. Nós temos um país pequeno chamado Butão, que fica ali encravado na cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia. E eles trouxeram o exemplo desse país. Esse país, em 1972, ascendeu ao poder um rei jovem, 17 anos. E ele, analisando o seu povo e o seu país, no meio da cordilheira, com poucos recursos materiais, ele parou para analisar por que o PIB, Produto Interno Bruto, é o fator mais importante, então, para a humanidade, para estabelecer o nível de felicidade das nações. Não, isso aí não pode estar certo. Se for olhar esse padrão, nós vamos ficar lá atrás no índice de felicidade. E ele constatava que o povo dele era muito feliz.
Então ele estabeleceu o FIB, Felicidade Interna Bruta. O que seria esse FIB? Ele colocou 4 pontos fundamentais. O primeiro ponto, é necessário desenvolver a economia? Sim, mas de uma forma sustentável. Então, se você desenvolve a economia de uma forma sustentável, você vai trazer felicidade para o teu povo. Segundo, é necessário preservar a cultura do povo. É fundamental. Um povo sem história, ele vai ter dificuldade para estabelecer linhas de felicidade. Outro ponto, preservação do meio ambiente. Não tem como um povo realmente trazer felicidade para si se ele destrói o seu meio ambiente. E o quarto ponto, uma gestão de excelência. É necessário combater a corrupção, porque ela de fato é um ralo para onde vai os recursos públicos de uma nação. E em cima disso, a ONU fez essa conferência e estabeleceu que no dia 20 de março, designou como sendo o Dia Internacional da Felicidade. E chamou a atenção de todos nós. Por que a gente traz isso? Porque se hoje, na atualidade, nós debatemos a felicidade e corremos atrás dela como um mecanismo que move a nossa humanidade, isso foi assim desde sempre. Desde sempre a humanidade corre atrás do que é felicidade. E se desde sempre corre atrás da felicidade, hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos uma dificuldade tremenda para entender, compreender e colocar o nosso GPS no rumo certo da gente alcançar de fato a felicidade, lá atrás não era diferente. A gente vai ver que os filósofos gregos, né, nós temos na Grécia, digamos assim, um berço da nossa civilização, e a gente vai ver que eles discutiam felicidade. E será que eles falavam a mesma língua? A gente vai ver que mais ou menos ali 500 anos antes de Jesus, nós já tínhamos um filósofo chamado Epicuro de Samos. E esse filósofo ele criou uma filosofia chamada epicurismo, e que ela defendia uma linha de que felicidade é ter. E ele não estava sozinho. Nós temos um outro filósofo da mesma época de Epicuro, com um nome muito bonito, chamado Aristipo de Cirene. Esse filósofo tinha na mesma linha de Epicuro, mas ele ia mais além. Ele dizia que para eu ser feliz eu tenho que ter. Ter o quê? Ter o quê? Ter prazer de todas as formas. Esse Aristipo ele criou uma corrente filosófica chamada hedonismo, aonde a felicidade eu tinha que ter poder, ter prazer, ter tudo que eu puder ter na vida, de forma que mesmo que eu tenha que passar por cima do outro, eu serei feliz. E Epicuro era um pouquinho mais comedido, ele colocava umas linhas morais para esse ter. Mas essas duas correntes filosóficas dizem que para ser feliz tinha que ter. Um pouquinho antes deles, nós tivemos um filósofo, que eu acredito que quase todos aqui conhecem, já ouviram falar, já leram alguma coisa, que ele dizia que ser feliz não é questão de ter. Ser feliz é questão de ser. Esse filósofo, Sócrates, ele, um dos precursores do espiritismo, então ele veio trazer essa linha filosófica. Eu tenho que ser, porque se eu não for o que eu sou, eu não serei feliz. Olha que interessante. Como assim? Se eu não sou aquilo que eu sou, eu não serei feliz. Então eu tenho que ser o que eu sou. E o que eu sou? Você é aquilo que efetivamente você é. Se eu sou um pai, que eu seja um bom pai. Que eu seja uma mãe, que eu seja uma boa mãe. Se eu ser um professor, que eu seja um bom mestre. E por aí afora. Porque ele falava assim, ó, se eu for meia boca, eu vou encontrar infelicidade. Porque cada um de nós vem para esse mundo para ser alguma coisa. E quando nós fugimos desse alguma coisa que eu realmente, essencialmente eu sou, eu encontro infelicidade. E esse conceito de felicidade vai no tempo. Veio Jesus Cristo e veio fazer uma reviravolta nessa questão de felicidade. A gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 28, uma conversa de Jesus com um doutor da lei. O doutor da lei era aqueles estudiosos da lei mosaica, e dentro do templo de Jerusalém é o que disseminavam a legislação do povo judeu na época. Então eram pessoas que eram entendidas, estudiosas, passavam a vida estudando para levar ao outro esse conhecimento da lei mosaica.
Então, esses doutores da lei, naquela época, quem coordenava e presidia o templo eram os fariseus, né, uma linha dos judeus da época. Eles tentavam o tempo todo ficar jogando uma casca de banana para ver se conseguia pegar Jesus pelas pernas, né? E esse doutor da lei chegou para Cristo, para Jesus, e perguntou para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Aqui é interessante a gente fazer um parênteses, porque se para o grego a busca da felicidade era realmente você descobrir a sua essência, para os judeus eles tinham uma visão um pouquinho diferente do que era essa busca. Eles acreditavam que se eles encontrassem a salvação, eles alcançariam a felicidade. Ou a busca deles era a vida eterna, alcançando a felicidade. Então, se fosse um grego ali no local, eles, no lugar de encontrareis a salvação, encontrarei a felicidade, o grego falaria que a busca da felicidade era justamente investir no ser. Então, essa era a visão do judeu da época. E foi ali que o Cristo veio, e é por isso que a gente vai ver nos evangelhos sempre trabalhando isso. A busca da salvação e a busca da vida eterna. E Jesus, nessa conversa com o doutor da lei, quando o doutor da lei pergunta para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Ou seja, o que eu tenho que fazer para alcançar a felicidade? Jesus usou com ele um método socrático, que nós usamos no nosso dia a dia, que chama-se maiêutica. Consiste em quê? Quando o filho chega para a mãe e pergunta: mãe, aonde que está meu sapato? Em vez dela falar: pai, está lá no armário e tal, na segunda gaveta, assim. Não, ela olha para ele e pergunta: onde foi que você o colocou? Então a maiêutica, quando alguém faz uma pergunta, sabe, aquele orientador retorna, faz a resposta com uma outra pergunta. E Jesus usou esse método. Quando o doutor da lei perguntou para ele o que ele tinha que fazer para buscar a felicidade, ou seja, alcançar a salvação, Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Ora, você não é doutor da lei? Tem que saber o que está escrito na lei mosaica. Pegou o doutor da lei de calça curta. Ele foi jogando a casca de banana e recebeu uma resposta e teve que responder. Na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Isso é o que o doutor da lei respondeu. O Cristo olhou para ele e disse assim: fazei muito bem, disseste bem, fazei isso e viverás. E digo-vos que aí está resumido toda a lei e todos os profetas. Ou seja, esse mandamento também está no Evangelho de Marcos, também está no Evangelho de Lucas, em outras passagens, mas essa de Marcos e de Marcos, Lucas, João e Tiago. Não, Tiago não. Mateus. Está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos. Mas é no Evangelho de Lucas que Jesus encaixa esse diálogo dentro da parábola do semeador. Amarás o Senhor teu Deus, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Parece simples esse mandamento, né? Mas há séculos nós temos tendo uma complexidade enorme de entendê-lo e de praticá-lo. Porque muitas vezes nessa busca nós não encontramos felicidade. A gente encusta na vida, a gente encontra muitas vezes frustrações, decepções, sofrimentos, dores, e ficamos nos questionando: mas por que será que a gente tenta cumprir ou cumpre esse mandamento e a felicidade não nos vem? É interessante porque quando assim o pensamos, é sinal de que a gente não está entendendo o mandamento do Cristo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu cumpri essa lei, mas não me veio felicidade. Por que será? A mãe, hoje, no dia de domingo, prepara aquele almoço maravilhoso para os filhos. Aí dá 11h30, um dos filhos liga: mãe, aconteceu um imprevisto aqui, eu não vou poder ir almoçar. Passa um pouco, o outro filho também liga: também não poder ir, mãe. E ela com aquele banquete na mesa e os filhos não vêm. E fica frustrada: poxa, eu preparei um belo almoço e meus filhos não vieram. E traz essa infelicidade. Outras vezes diz: nossa, eu fiz tudo para o meu filho. Eu ajudei, eu renunciei à minha vida, eu renunciei à minha profissão, eu dei o meu sangue, eu dei tudo para ele.
E hoje, já com 40 anos, simplesmente nem um telefonema me dá. E isso, você está dizendo que cumprir a lei traz felicidade? Não traz felicidade porque eu sou infeliz. Meu filho me abandonou. Como entender isso? Você vê, muitas vezes a gente faz algo esperando ter um retorno. E toda vez que a gente espera esse retorno, a gente não está cumprindo a lei. Porque a lei diz muito claro: o que dê a mão direita, a mão esquerda não fique sabendo. Então, tudo que eu faço e espero um retorno, a possibilidade de eu encontrar frustração, uma decepção é muito grande. E aí eu acabo encontrando a frustração e a decepção. E aí eu não sou feliz. A felicidade tem que ocorrer no momento que eu pratico a ação. Eu fiz, eu já tenho que extrair a minha cota de felicidade daquela ação. Porque se eu ficar esperando do outro um retorno, ou da vida um retorno, eu sempre vou estar correndo, e não encontro essa felicidade. O tempo passa, vem Consolador Prometido. A doutrina espírita, através de Kardec, traz para nós uma série de baluartes para essa questão da felicidade. Kardec levanta a bola da felicidade novamente. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec vai voltar aquele pensamento lá do Doutor da Lei e vai fazer uma pergunta, para a espiritualidade veneranda, sobre o que é a lei de Deus, o que é a lei natural e o que é a lei de Deus. E os espíritos vão responder: é a única verdadeira para a felicidade humana. É a única verdadeira para a felicidade humana. Não temos outra lei para alcançar a felicidade. Não temos. Viu por que Jesus pergunta, que deu retorno para o doutor da lei? O que está escrito na lei é a única verdadeira para a felicidade humana. E disse que foi além. Ela nos traça, indica o que a gente tem e o que não tem que fazer. Ela nos traça o que a gente tem e o que não tem que fazer. E somente será infeliz aquele que dela se afasta. Os espíritos venerando, com essas 3 proposições, colocaram bem claro qual que é o GPS, o roteiro para a felicidade. Cumpra a lei, ela é a única verdadeira. Se você se afastar dela, vai encontrar percalços e dores, sofrimentos e infelicidades. Aí Kardec, obviamente, logo na sequência, na questão 621, mas cada um diz que a lei está escrita em um lugar, não diz? Uns diz que está no Corão, outros diz que está na Bíblia, Bíblia judaica, Bíblia evangélica, Bíblia católica, e cada um vai dizendo que está escrito em algum lugar. Afinal de contas, aonde que está escrito essa lei? Aí os espíritos respondem. A segunda resposta mais curta de todo o livro dos Espíritos. Dizem: na consciência. Ou seja, não está escrito numa pedra, não está escrito num papel, não está escrito num compêndio. Não, está escrito na consciência de cada um. E é interessante que mais à frente, Kardec trabalhando esse tema, eles vão falar, se ela está escrita na consciência, por que razões que a gente tem que descobrir? Eles falam: não é que tem que descobrir, está aí. Vocês esqueceram dela, menosprezaram, esse é o termo que coloca, a lei de Deus. Está dentro de nós que temos que buscar. E Kardec trabalha só nessas questões do Livro dos Espíritos? Não. A gente vai pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem no item 20, que eu acho ela de um primor, que fala assim, o título é assim: a felicidade não é deste mundo. Denise, obrigado. A felicidade não é deste mundo. E chama mais atenção, porque quem assina essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é um espírito que assina como François Madeleine Nicolas Merleau. Olha que coisa fantástica. Porque quando a gente vai pesquisar quem foi o François foi um arcebispo em Paris, no século XIX. E olha que a gente foi pesquisar a vida do François, ficamos mais impressionados ainda. Ele desencarnou no dia 29 de dezembro de 1862. 11 dias depois do desencarne dele, no 9 de janeiro de 1863, aonde que estava o François no plano espiritual?
junto com a equipe de Jesus, transmitindo uma mensagem para Kardec lá na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. 11 dias depois do encarne. A gente sabe que depois que ele desencarna, um espírito mediano vai passar ainda para esse estado de recuperar a sua consciência do passado, de vidas passadas, de conseguir se reequilibrar, fica perturbado. O François, com 11 dias, não só não estava perturbado, como já fazia parte da equipe e já estava fazendo mensagem. Então, só por aí de ver que era um espírito de um gabarito espiritual elevado. E ele era arcebispo em Paris. No século passado, ser um arcebispo da Igreja Romana, ainda mais na França, era algo que dava um poder enorme. E nós sabemos que poder, dinheiro, beleza física são talvez as maiores provações que a gente pode ter aqui quando está encarnado. Porque gera uma série de tentações e ele provavelmente superou isso daí. E o teor da mensagem dele é fantástica, porque quando a gente lê o título, eu falo assim, mas como assim a felicidade desse mundo? Quer dizer que eu nasci aqui só para sofrer? Só para ter dor? Eu não vou encontrar felicidade? Aí ele vai explicando. Sabe quando a gente fala assim para a criança assim, ó, não põe o dedo na tomada, aí ela vai lá e põe o dedo na tomada? É mais ou menos assim, quando coloca um título assim, ó, não tem felicidade no mundo. Aí que a gente quer ler, né? Não, mas como assim? Eu tenho que ter alguma exceção. Aí ele traz, obviamente, a exceção. Ele vai falar ali na mensagem, basicamente, que aqui a felicidade ela é relativa. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, independente do teu nível cultural, independente da tua casta social, independente de qualquer de quem quer que seja, todos nós vamos encontrar momentos de decepção, de frustrações, de dores, de sofrimento, porque é um mundo de prova e expiação. Nós não temos como fugir disso, e muitas vezes a gente quer fugir. A gente quer uma pílulazinha milagrosa que eu tome agora e acabe com os meus problemas. E a partir dessa pílulazinha, eu passo a ser feliz. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. E ele coloca que, de fato, a felicidade aqui nesse mundo, essa felicidade mais completa, é raríssima. Né? Ele coloca que é muito mais raro de encontrar um verdadeiro sábio, para a gente como comparação. Mas é uma mensagem muito importante que ele nos traz. Kardec também vai trabalhar no céu e inferno essa questão e esse conceito de felicidade. No céu e inferno, no capítulo 7, ele vai falar sobre as penas futuras. E nessa penas futura, ele tem um subitem dentro desse capítulo que chama Código Penal da Vida Futura. Nesse trecho, ele estabelece 33 pontos, que é um roteiro para a gente buscar a felicidade. É interessante, porque eu sempre falo assim, se Gandhi, quando ele veio para o Ocidente e teve contato com o Evangelho de Jesus, e quando ele leu a primeira vez os ensinamentos do Cristo, e ele olha para os cristãos na época, a Inglaterra dominava a Índia, estava sob jugo. E ele fala assim, mas vocês não estão cumprindo isso aqui. E ele analisou e falou assim, e eu vos digo ainda, se acabar com toda a literatura do mundo, e se salvar só o Sermão da Montanha, salvou-se tudo. E a gente, se por um acaso a gente não tiver todas as obras espíritas, mas tiver só esse trechinho desses 33 pontos do resumo do Kardec no Código Penal da Vida Futura, a gente continua ainda, sabe, com um norte, a gente continua com uma base, com uma estrutura, porque ele traça realmente o porquê do sofrimento, da dor e como a gente deveria buscar essa felicidade, de forma bem rapidinha, em 33 pontos. E sendo que o último ponto ele faz o resumo do resumo. Ele diz que aqui na Terra, todo sofrimento, ou seja, toda infelicidade, está diretamente relacionada com uma imperfeição nossa. Então, toda vez que a gente está passando por um sofrimento, é porque a gente ainda tem uma imperfeição naquela área. E ele continua no segundo tópico desse resumo do resumo. Todo ser humano é capaz, através da sua vontade, de superar as suas imperfeições e alcançar um nível maior de felicidade. Então, toda vez que eu invisto, falo assim, ó, eu tenho esse calcanhar de Aquiles e tenho que trabalhá-lo para que eu possa ser mais feliz, faz fundamento? Faz fundamento. À medida que eu vou burilando as minhas imperfeições, eu vou alcançando uma cota maior de felicidade. E o último ponto que Kardec faz do resumo é a cada um segundo suas obras, tanto no céu quanto na terra. Palavras de Kardec.
Então, ou seja, é através da nossa ação no mundo que a gente vai conseguir alcançar uma cota maior de felicidade. Isso é importante para a gente refletir, porque nós temos, então, esses instrumentos para observar e para agir. E nós sabemos que se eu não investir nessas ações, eu vou ficar empacado. No capítulo 15, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todo um capítulo que vai falar sobre caridade. E o tema do capítulo já é uma frase atribuída a Paulo de Tarso: fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala assim caridade, obviamente a gente está direcionando essa caridade para o outro. O capítulo fala isso, a caridade para o outro. Só que eu tenho algo a dizer para vocês. De regra geral, a gente lê isso aí de forma equivocada. Porque quando a gente lê fora da caridade não há salvação, a gente carrega um atavismo do passado, até hoje, de tentar achar um caminho mais fácil para alcançar essa felicidade, menos difícil na nossa mente. A gente sempre tenta buscar isso, e dentro do movimento espírita não é diferente, também a gente tenta fazer isso. Quando a gente lê assim, fora da caridade na salvação, a gente lê errado, porque a gente lê assim: fazendo caridade eu me salvo. E não é isso que está escrito lá. Não é só fazendo a caridade para o outro que eu me salvo. A salvação, entenda-se, alcançar a felicidade tem outros ingredientes que são necessários além da caridade. Se eu não fazer a caridade, eu não tenho a salvação. Está lá. Mas se eu faço só a caridade e a garantia de salvação, de felicidade, não. Vamos para uma analogia meio grosseira, mas para a gente conseguir entender. Nós estamos no mês de junho, temos as festas juninas, depois teremos as festas julinas. Eu pessoalmente adoro esse período, porque é um período que a gente acha pamonha para tudo quanto é lugar. Né? Todo lugar que você vai tem uma pamonha, eu adoro produto de milho. Aí eu pergunto para vocês, para eu fazer uma pamonha de milho, porque tem pamonhas de arroz, tem pamonha de mandioca, falando de milho. Quais são os ingredientes que precisa para uma pamonha? Milho, açúcar, leite. Oh, já está ficando boa essa pamonha, hein? O que mais que fica bom uma pamonha, hein? Gente, eu sou mineiro, filho de mineiro também. O que vai? Goiabada, queijo, nem me fale, né? É bom demais, né? Então, para eu fazer uma pamonha de milho, vai todos esses ingredientes. Se eu tiro o milho, eu tenho pamonha de milho? E se eu tenho só o milho, sem os outros ingredientes, eu tenho pamonha de milho? É uma analogia grosseira? É, mas para a gente conseguir entender. Se eu tenho só a caridade para o outro, eu tenho a salvação? Não. Mas, se eu tirar a caridade, eu também não tenho essa salvação, segundo os judeus. Ou seja, não tenho encontro a verdadeira felicidade. Então, essa caridade para o outro, ela por si só precisa de outros ingredientes. Aonde que está a chave? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento. E a teu próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar, amar e amar. São 3 linhas de ação, de amorosidade que eu tenho que ter. Porque não adianta eu fazer a caridade só para o meu próximo e não ter as outras 2. Falta a engrenagem. E sem a engrenagem não funciona essa minha busca do alcance e a felicidade. E muitas vezes quando eu estou seguindo, tentando alcançar isso, fazendo caridade para o meu próximo, aí que eu falo que a gente vai pelo desvio. Quer um exemplo? A gente, vamos pegar o nosso pé aqui mesmo, pé de espíritas, né? A gente faz promoção social dentro da casa espírita. É o dia da sopa, vamos supor. Aí eu coloco o meu avental, vou para a cozinha da casa espírita, estou lá cortando a minha cebola e a minha cenoura, conversando com o meu colega, com o meu irmão. Falando mal de quem? Do outro irmão. Então, estou fazendo caridade? Faltou amorosidade para com o outro, faltou amorosidade para comigo mesmo, faltou amorosidade para com Deus. Olha a situação. Então, muitas vezes, a gente faz a ação social, a gente pode dar qualquer nome que queira para ela, filantrófica, assistencial, mas não é caridade verdadeira.
Chega a época de Páscoa, isso aí eu estou falando por mim, gente. Se vocês não fizerem assim, não se preocupem. Mas o Caetano já aprontou dessa. A gente vai lá e compra aquele monte de ovinho de Páscoa, parece uma bolinha de futebol, de gordura hidrogenada. Quando eu era criança, eu adorava. Hoje a gente põe na boca, o negócio fica tudo marrento e vê que está na pura gordura hidrogenada. Enche aquele saquinho e sai distribuindo para as crianças. Aí as crianças fazem as filas e vêm com aquela alegria para receber aquela bolinha de chocolate. Aí de repente no meio da fila tem um guri lá com a boca toda lambuzada de chocolate. Aí eu, fazendo caridade, eu falei, seu moleque danado, sai da fila aí, você já comeu? Como é que pode? Isso é caridade. Então você vê, muitas vezes a gente, através do assistencialismo coletivo, a gente quer uma muleta para sobrepor ao meu dever pessoal de fazer caridade. E quando eu digo dever pessoal, não é só eu que estou dizendo, não. Kardec vai trazer isso para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós temos 2 mensagens que deixam bem claro sobre isso. Ele fala ali sobre infortúnios ocultos. Ele relata que uma mãe foi junto com a filha atender uma família carente. A mulher, o marido estava hospitalizado e a mulher com os filhos não tinha nem lenha para cozinhar. E ela está ali atendendo, e a filha toda empolgada. E aí a filha dá a entender para a mãe de que estão fazendo caridade. E ela fala, não, você não está fazendo não. Você não deu nada de si. Como que você está fazendo caridade? Você só está aprendendo, só está olhando. Quando você verdadeiramente se der algo de si, aí você pode falar que está fazendo caridade. Tem outra mensagem que Kardec também traz no mesmo capítulo, que é os órfãos. E Kardec pergunta o porquê da existência de órfãos na Terra. Será que a espiritualidade respondeu que é para a gente construir orfanatos, construir instituições e por aí vai fora? Ele responde bem curtinho, para que vós sirvais de paz. A caridade é pessoal. A gente pratica ela de forma coletiva e institucional porque a gente se une e é meritório e é necessário para facilitar o nosso trabalho de caridade pessoal. Mas ela é pessoal. Eu me lembro de uma história que uma confrade nossa, já no finalzinho dos anos 80, ela nos falava no Centro Espírita lá em Apucarana. E eu sempre carrego isso comigo porque me marcou bastante. Ela dizia que tinha uma senhora que ia, vamos puxar para o nosso lado espírita de novo, que ia para a reunião no Centro Espírita. Mas lá na época ela falava que estava indo para o culto evangélico, mas aqui vamos pegar a reunião do Centro Espírita. E ela ia sagradamente todo domingo para essa reunião, para esse culto, para essa missa. E ela chegava em casa e colocava um feijãozinho dentro de um pote. Chegava no final do ano, ela abria o pote e contava quantos feijõezinhos tinha ali. Aí eu olhava para o céu e falava assim, olha, eu pratiquei caridade tantas vezes, viu? Ó, tô salvo, hein? E todo ano ela fazia a mesma coisa. Um dia ela estava indo para o culto dela, para a reunião dela, e tinha um cachorro preso numa grade do portão, chorando. Prendeu ali a cabecinha e não conseguia passar. E ela estava em cima da hora. Aí ela olhou o relógio e falou assim, meu Deus, se eu for ajudar o cachorro, eu vou perder, vou chegar atrasada lá no meu compromisso. Mas aí o coração falou mais alto. Ela foi lá, lutou, puxou daqui, tentou, pediu ajuda, conseguiram soltar o cachorrinho. E ela foi correndo, chegou na metade do culto. Aí ela chegou em casa, e agora? Eu coloco o feijão ou não coloco o feijão no pote? Aí ela teve uma ideia, eu vou cortar o feijão no meio, vou colocar só meio feijão. E assim foi fazendo. Chegou no final do ano, ela foi abrir o pote para poder cobrar a Deus das ações dela. A hora que ela abre o pote, ela tem um susto. Só existia um meio feijão dentro do pote. Moral da história: caridade sem amorosidade íntima da gente vale talvez pouca coisa. Caridade por moeda, não vamos dizer que não vale nada, mas a moeda sem sentimento vale muito pouca coisa. Então a caridade real, verdadeira, é aquela que trabalha o sentimento, a amorosidade. É isso que a gente tem que trabalhar, o sentimento. E todas as escrituras, o Evangelho, Kardec, sempre nos chama para isso. Vamos trabalhar o nosso sentimento. Porque se eu não sentir, eu não vou estar realizando um desses ingredientes para eu alcançar a minha felicidade. A gente pensa que está ajudando o outro, não, mas estamos ajudando a si mesmo. Agora só tem um jeito de sentir, que é fazendo. Olha que interessante. Se eu só fazer algo,
não é caridade. Mas para eu ter o sentimento que é necessário para poder, nessa minha pamonha, virar uma pamonha, eu preciso fazer. Porque para eu sentir verdadeiramente, eu tenho que fazer um pensamento, eu tenho que fazer por palavras, eu tenho que fazer uma ação. Então eu tenho que fazer, mas eu tenho que necessariamente desenvolver o sentimento de amorosidade, porque senão eu não vou estar no caminho. E quando eu faço só esse sentimento de amorosidade para com o meu próximo, por si só, basta. É aquilo que a gente cai nos mandamentos, nos 3. Ainda não. Falta 2 ingredientes. Amar a Deus e amar a si mesmo. Olha que interessante. Se eu tento ajudar o outro sem verdadeiramente me amar, eu corro o risco de estar como cego, conduzindo outro cego e cair num buraco. Então é necessário esses outros ingredientes. E quando eu falo, por exemplo, de amar a Deus, é algo assim que a gente às vezes ainda está patinando há algum tempo. Porque Jesus já dizia, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino de Deus. Então amar de Deus é algo que vai além. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, por exemplo, se eu não gosto da sua criação? Como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu ainda sou daquele que joga o lixo dentro de um rio, dentro de um córrego? Como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu destruo a natureza? Se eu distrato os animais, por exemplo? Se eu não observo a sua criação e eu não gosto da sua criação, eu tenho que parar para analisar e investir aí. Porque eu estou sem esse ingrediente na minha busca da felicidade. É necessário isso. E não só isso, como amar a Deus também tem essa parte da consagrada do nosso coração. A nossa ligação. Quando eu falo ligação é interessante, porque toda vez que a gente fala em religião, religiosidade, isso traz-nos a ideia de religamento, religar. É sinal que Deus nos criou e que nós nos desligamos dele, desplugamos e que temos que, hora ou outra, religar. Né? Religião, religiosidade. Religar o quê? A nossa espiritualidade. Desenvolver esse sentimento divino dentro de nós. Estamos, aí sim, trabalhando em prol de amar a Deus. Basta. Amo o meu próximo, amo a Deus. Qual o ingrediente que está faltando? Talvez o mais difícil. Amar a si mesmo. E isso faz, mas Caetano, como assim amar a mim mesmo? Nós se ama, todo mundo se gosta. Será que verdadeiramente a gente se gosta? Amar é se preocupar. É difícil você falar que alguém ama alguma coisa se não se preocupa com aquela coisa. Amar é se preocupar. E a gente se preocupa conosco. Nós estamos passando, talvez hoje, a maior epidemia de uma doença que se chama de doença do século, que é a tal da depressão. E na depressão só quem já conviveu ou quem já passou por isso vai ver que é algo multifatorial e que faz com que nós entramos num nível de tristeza tão profunda que a gente acaba se esquecendo de nós mesmos. E muitas vezes ela vai indo e acaba caindo na questão do suicídio. Hoje, a cada 4 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. 4 segundos. Para cada suicídio, tem aproximadamente 10 tentativas, segundo a OMS. E esses suicídios catalogados são aqueles que se suicidam, autocidam, naquele momento. Aqueles que ficam sequelados e vão para o hospital, e depois desencarnam de outros fatores, não entram nessa estatística. Então aí a gente vê que realmente é algo assim que muito preocupante. E aí que vem, amar a si mesmo. Vocês já pararam para perceber o quanto que nós somos importantes para Deus? O quanto que nós somos importantes para a nossa família? Tira você de dentro da tua família. Para analisar o buraco que fica. Quando uma pessoa suicida, não foi só ela que morreu. Ficam ali vários outros mortos-vivos ao seu redor, que vão levar tempo para conseguir assimilar aquela situação e poder cobrir aquele buraco que ficou. Então nós somos importantes e muitas vezes a gente não tem, não dá visão a essa importância.
Toda vez que eu ponho a mão no peito assim, independente dos meus defeitos, dos meus vícios, e olho para o mais alto e falo, meu Deus, eu sou importante. Se não for para alguém, mas para mim mesmo. Eu estou me amando. E é isso que hoje todas as correntes psicológicas atuais estão trabalhando em cima. A gente vê que o próprio Espiritismo teve suas fases de curiosidade, fases de cura, fases de fenomenologia, e hoje a gente está numa fase que o convite é para a gente se voltar para essa análise psicológica de nós mesmos. Não é à toa que Joana de Ângeles, os livros dela é tudo uma área psicológica, série psicológica de Joana de Ângeles, chamando a gente para essa necessidade do alto amor. Isso não é egoísmo. Alto amor é a gente se amar necessariamente para poder amar o próximo e amar a Deus. Porque somente quando eu coloco esses 3 ingredientes dentro de mim e faço essa conexão dos 3, é que eu vou conseguir realmente desenvolver essa busca da felicidade com o GPS correto, apontado para o local correto. Joana de Ângeles, ela traz uma frase para nós que eu gosto muito, nessa questão do amar ao próximo. Ela fala assim, que a gente não tem caridade, amar, não é dar. Caridade é dar-se. Toda vez que eu só entrego algo, seja ao próximo, seja para mim, ou seja na minha relação com o divino, toda vez que eu só entrego algo, tem algo equivocado. Eu tenho que entregar eu mesmo. Caridade é dar-se. Eu tenho que me entregar. Quando Maria de Nazaré recebe a visita do anjo Gabriel, e ela, sem entender, ele fala para ela que ela vai receber o Filho de Deus, Jesus, e ela, sem entender nada, ela só fala uma coisa: se é a vontade do Pai, fazer em mim a vossa vontade. Se entregou. Então é um exemplo de entrega. Muitas vezes na nossa vida nós encontramos obstáculos que a gente não consegue entender. Por mais que a gente lute, os obstáculos estão ali, parece que são intransponíveis. Há momentos que aquilo que está na nossa esfera de ação, cabe a mim realizar. Mas há tantas outras coisas que escapam dessa esfera de ação. E eu fico tentando resolver e a responsabilidade não é minha. Toda vez que sai dessa esfera de ação, existe uma providência divina que está responsável por isso. Isso se chama, essa entrega, essa confiança naquilo que está além das nossas possibilidades, chama-se, de uma forma bem singular, fé. E isso é importante porque a própria psicologia atual está trabalhando essa questão da fé como algo necessário para se alcançar essa felicidade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje tão materialista que faz a gente obscurecer essa visão. E Kardec nos trabalha essa questão na questão 799 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta, olha a pergunta: como que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Como que o Espiritismo pode contribuir? A resposta dos Espíritos é até chocante, é pesada, é forte, porque eles vão direto no assunto: destruindo o materialismo. Essa é a resposta. Você pode pegar a questão 799, está lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. E a gente acha forte o negócio, nossa, mas tem que destruir. Vamos parar para analisar. Em 1950, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e queriam saber qual que era o nível de felicidade dos estadunidenses. E foi algo assim que eles fizeram e traçaram um nível. Passaram-se 70 anos. Em 2020 foram medir de novo. Vocês acreditam que aumentou, diminuiu ou ficou igual o nível de felicidade dos estadunidenses? Diminuiu. E é interessante porque as casas aumentaram de tamanho pelo menos 2 vezes. O número de veículos aumentaram 10 vezes. A renda per capita do norte-americano aumentou 300 vezes. Mas como assim, Caetano? Eles conseguiram muito mais coisas materiais e o índice de felicidade, segundo lá a pesquisa deles, diminuiu. A revista Forbes, que é uma revista especializada, estadunidense também, em questões de economia, de negócios, finanças, fez uma reportagem e coisa assim impressionante.
pegaram os 400 mais ricos, eu não vou saber agora se é dos Estados Unidos ou do mundo, mas pegaram os 400 mais ricos e mediram o nível de felicidade deles. Foram na África, lá na Tanzânia, e foram trabalhar, pesquisar em cima de um povo chamado povo Maasai. Um povo ainda tão assim vivendo no primitivismo, para vocês terem ideia, eles fazem ocas feito de barro e de cocô de vaca. E essas ocas eles fazem em sentido arredondado e colocam, é um povo nômade, coloca o gado ali no meio para poder se proteger dos animais selvagens, para cuidar. E aí eles vão vivendo aquela vida bem primitiva. É tão primitiva ainda que lá os menininhos nascem e já são circuncisados. As meninas começou a entrar na puberdade, vão lá e tem o clítoris cortado. Você vê, é algo assim bem primitivo. Foram medir o nível de felicidade deles. Vocês acham que a pesquisa chegou à conclusão que o nível de felicidade dos maçais, comparado aos 400 mais ricos, tinha diferença? Tinha. Os maçais eram mais felizes. Olha que coisa. Então quer dizer que o materialismo, ele é uma entrave? Nesse sentido que a gente tem de só voltar para o material, sim, é um entrave. E está lá no livro dos Espíritos. O materialismo, se a gente não combatê-lo em nós, a gente realmente vai estar com o GPS virado para outro lugar. E por quê? Isso aí, gente, não é Caetano falando, não. O pessoal fazendo as pesquisas e trabalhando em cima. Eles chegaram à seguinte conclusão. Se você chega num local, antigamente, só que ter hipótese, na época eu tinha cabelo. A gente chegava no mercado e só tinha 3 tipos de shampoo. Shampoo para cabelo seco, para cabelo normal e para cabelo oleoso. Disse, meu cabelo é oleoso. E ela pegava e ia embora. Hoje, eu vou na loja ali só de cosmético com a minha esposa. Às vezes a gente entra, fica ali 1 hora ou mais lá dentro. Aí, normalmente, a gente fica ali sentadinho esperando, né? Aí minha esposa chega, sem nada na mão. Meu bem, você não comprou nada? Hoje não. E, mas como você passa 1 hora com tantos produtos e não compra nada? Aí a gente vai ver a explicação. A gente tem 100 produtos lá, 100 tipos de shampoo. Shampoo para cabelo oleoso, normal, quebradiço, enrolado, amarelo, azul, cor-de-rosa, ou seja, tudo. A oferta é tão grande que eu, na minha ânsia de consumismo, eu fico perdido. Muitas vezes a ansiedade é tamanha que eu nem sei o que escolher. E quando, se eu tenho 100 produtos, escolho só um, aquele um me traz um nívelzinho de felicidade naquele momento? Traz. Mas a perda, entre aspas, dos outros 99, nesse mundo consumista que nós estamos, gera infelicidade. Olha que coisa. Eu fico infeliz pelos 99 que eu não comprei, e aquela felicidade daquele que eu comprei é mínima. E é por isso que a gente explica esse consumismo desenfreado. Esse consumismo que eu tenho que trocar meu carro todo ano, porque se meu vizinho comprar um carro um mês mais novo que o meu, eu já fico infeliz. Eu tenho que fazer essa troca. E é interessante, tem um psicólogo norte-americano, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele diz o seguinte, ele traz aquela metáfora do coelhinho com a vara e a cenourinha na frente. O coelhinho sempre correndo atrás da cenoura e não alcança a cenoura, porque a vara está amarrada nele e a cenoura está na ponta da vara. No máximo, quando ela balança, ele consegue dar umas mordidas das pelas. Aí ele estabelece o seguinte, essa vara é o caminho para a gente encontrar os nossos desejos. A cenoura é o objeto do nosso desejo. Se eu aumento a vara, maior é a distância que eu tenho do meu desejo. Aumentei a vara, maior a distância. Então, se eu coloco muitos objetivos, muitas coisas para eu alcançar, e essa vara vai ser grande, eu vou ficar correndo, e isso nunca eu alcanço. Isso gera o quê? Frustração. Gera o quê? Gera infelicidade. E aí hoje a gente vê, então, esses psicólogos preocupados com isso. Sabe? Preocupados e trazendo caminhos para a gente descobrir qual o significado da vida. Quais são as potencialidades que eu tenho. Quais são os meus propósitos. Porque os propósitos, eles mudam. Diz alguns que a cada 7 anos é um ciclo. E esses propósitos, eu tenho que refazer esse propósito. Meus propósitos da minha infância, da minha adolescência, não são os mesmos da fase adulta. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar, acima de tudo, o sentimento dentro de tudo isso. Então, é um convite, que é dado o horário, né, Marcelo? É um convite para que a gente trabalhe todos esses ingredientes de amar, amar e amar. Porque se a gente não trabalhar isso, a gente fica para trás.
e vamos encontrar maior dificuldade para alcançar a nossa felicidade. Olha que frase impactante, sabe? Muitas vezes a gente corre, e isso marca muito, sabe? A gente pode querer fazer as coisas, sabe? Pior do que a gente querer fazer e não poder, é eu poder fazer e não querer. Quantas vezes que eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho recurso material, porque eu não tenho quem me ajude, porque isso. Mas quantas vezes eu tenho todos esses recursos e fecho os olhos e não quero fazer? Fica isso de meditação para nós, e como que é importante a gente não esquecer dos 3 ingredientes: amar e amar. Um bom domingo a todos. Muito obrigado pela paciência.